E aí, terceiro ano, vamos lá continuar com mais uma aula de gramática, continuando a nossa série de análise sintática. Nós já vimos a introdução da análise sintática, a gente já viu os termos essenciais, sujeito, predicado, e já começamos os termos integrantes. Já falamos também do objeto direto e objeto indireto. Agora vamos falar de mais um termo integrante da oração, que é o complemento nominal. Se vocês voltarem às aulas anteriores, vocês vão ver que a gente está seguindo a lista dos termos. Termos essenciais, sujeito, predicado, termos integrantes, complemento verbal, que é objeto, direto e indireto, e o próximo agora é o complemento nominal, beleza? E também, no final desta aula, eu vou corrigir aquelas frases que eu mandei para vocês. A gente vai fazer a correção, ok? Deixa eu só corrigir aqui esse slide que está com um pequeno probleminha aqui. Só um minuto. Vão pegando o caderno, vão pegando as suas coisas para a gente dar continuidade. Complemento nominal. Maravilha! Complemento nominal é mais um termo integrante da oração. É o termo que completa o sentido de uma palavra que não seja verbo. Ele é como se fosse um objeto, só que o objeto só existe para completar verbo. Quando não é um verbo que pede alguma coisa, essa alguma coisa vai ser um complemento nominal. Vou explicar. Atenção. É o termo que completa o sentido de uma palavra que não seja verbo. Assim, pode referir-se a um substantivo, a um adjetivo ou advérbio. Pensa assim, existem alguns verbos que precisam de complemento. Esse complemento do verbo é um objeto, ok? Que nós vimos na outra aula passada. E existem alguns substantivos, outras palavras que não são verbos, que também precisam de complemento. Aí esse complemento eu vou chamar agora de complemento nominal, porque o que pediu ele não foi um verbo, foi um nome. E o que é nome para a gramática? É isso aqui, ó, substantivos, adjetivos e advérbios. Esses três carinhas aqui, essas três classes gramaticais, para a gramática, são nomes. Então, sempre que substantivos, adjetivos e advérbios pedirem um complemento, esse complemento vai ser nominal. E sempre que um verbo pedir um complemento, esse complemento vai ser verbal, eu vou chamar de objeto. Entenderam? E aí, se o objeto não usar preposição, ele é direto, e se o objeto usar preposição, ele é indireto. Se for o verbo pedindo. Se não for um verbo pedindo, for um substantivo, adjetivo ou advérbio, aí é um complemento nominal. Não é mais objeto. Ok, gente? Vejam esses exemplos aqui, olha só. Cecília tem orgulho da filha. Se você lesse até a palavra orgulho, Cecília tem orgulho, ia faltar alguma coisa, não ia? Quem tem orgulho de alguma coisa. Vejam que não é o verbo ter que está pedindo da filha. É a palavra orgulho que está pedindo da filha. Porque olha só, Cecília tem o que? Orgulho. Orgulho respondeu o verbo ter. Só que orgulho está pedindo outra coisa, da filha. Então, olha só, orgulho é objeto direto do verbo ter e a expressão da filha é complemento nominal do substantivo orgulho. Tudo bem? Quando for algum substantivo pedindo, normalmente esse substantivo vai ser abstrato, ok? E não são todos, né? Alguns substantivos pedem esse complemento. Vamos lá. Cecília tem orgulho. Orgulho de quê? Da filha. Então, aqui o verbo ter é transitivo direto e a palavra orgulho é objeto direto do verbo ter. Acabou aí. Só que quem tem orgulho de alguma coisa, de alguém. Esse de alguém
vai ser da filha. Isso é o meu complemento nominal. Ó, ficou retinho, hein? Agora ficou torto. Isso é o meu complemento nominal do substantivo orgulho. E detalhe, os complementos nominais sempre vão vir com preposição. Sempre. Sempre vão vir com preposição. Aí não tem esse negócio de direto e indireto, não, tá? Se é complemento nominal, ele sempre vai vir com preposição. Olha lá. Próximo exemplo. Ricardo estava consciente. A palavra consciente é um adjetivo. Só que quem está consciente está consciente de alguma coisa. Eu preciso desse complemento. Complementar a palavra consciente. E a palavra consciente não é verbo. Se a palavra consciente fosse verbo, esse de tudo aqui seria um objeto indireto. Mas a palavra consciente não é verbo. Então esse de tudo vai ser o meu complemento nominal. Porque isso aqui é um nome, é um adjetivo. Olha lá, tá vendo aqui, ó? Adjetivo. Isso aqui é um adjetivo. Adjetivo que precisa de algo para completar. Então isso aqui eu vou chamar de complemento nominal. Mais um exemplo. A professora agiu favoravelmente. Agir favoravelmente precisa de alguma coisa a mais para completar esse sentido. Quem age favoravelmente a alguma coisa, ou para alguém, ou para algum lado. Eu não posso parar minha frase aí na palavra favoravelmente. A professora agiu favoravelmente. Favoravelmente a quê? A quem? Esse a que ou a quem é um complemento nominal. Por que ele é nominal e não é complemento verbal? Porque favoravelmente não é verbo, é advérbio. Aqui, ó, advérbio. Então, se é um advérbio e precisa ser completado, eu vou chamar esse complemento dele de nominal, porque ele não é um verbo, o favoravelmente é um advérbio. Tudo bem? Mais um exemplo. Alguém tem notícias dela? Olha só. Alguém tem notícias? Eu não posso parar minha frase aí. Alguém tem notícias de quê? De quem? Eu preciso de algo para completar essa ideia das notícias. Não é verbo. Notícias é o que? É o substantivo. Só que a construção que foi feita aqui me dá a ideia de que eu preciso saber notícia de quem? De quê? Então, neste caso, o que completa a ideia das notícias é o meu complemento nominal. Tudo bem? Ficou bonitinho. O verbo ter aqui, ele é transitivo direto, como a gente já aprendeu. Então ele precisa de um objeto direto. Esse objeto direto dele é a palavra notícias. Assim como lá em cima, Cecília tem orgulho, alguém tem notícias. Quem tem alguma coisa. Tem notícias. Notícias aqui é objeto direto do verbo ter. Só que ter notícia de alguém, de alguma coisa. Essa outra alguma coisa aqui está completando notícias e não mais o verbo ter. Então, por isso que esse dela é um complemento nominal. Nominal, não é verbal. O complemento verbal aqui é a própria palavra notícias, que está completando o sentido do verbo ter. Quem tem alguma coisa. Tem notícias, notícias dela. Tem notícias, verbo transitivo direto, notícias, objeto direto. Notícias dela. Notícias é um substantivo que pede um complemento e dela é o complemento nominal, pois está completando um substantivo. Eu acho que eu expliquei de maneira muito detalhada. Eu acho que se você ainda tem uma dúvida, você vai entrar nessa aula,
vai lá no Teams e digitar a sua dúvida lá dentro da aula para todo mundo ver. E eu vou responder. Cada vez que alguém fizer isso, conta como ponto de participação. E não vale fazer pergunta repetida. Você olha lá as perguntas que já foram feitas, vê se alguém já respondeu a sua dúvida, só que você vai ter que elaborar outra. Vai ter que elaborar uma pergunta diferente, nem que seja boba, mas diferente. E tem que fazer essa pergunta. Vai valer como nota de participação, ok? Olha aí, observação, atenção. O complemento nominal representa o recebedor, o paciente, é o alvo da declaração expressa por um nome. É regido pelas mesmas preposições do objeto indireto, difere deste apenas porque, em vez de completar verbos, complementa nomes. Como a gente já sabe, eu acabei de falar, esses nomes são substantivos, adjetivos e também alguns advérbios terminados em mente. Inevitavelmente, provavelmente, frequentemente, etc. Beleza? E para continuar essa discussão, eu vou colocar aqui agora alguns exemplos para vocês fecharem de vez e saberem diferenciar o complemento nominal do complemento verbal. O complemento nominal ele só tem esse nome. O complemento verbal ele ainda tem duas possibilidades: objeto direto ou objeto indireto, ok? Os complementos nominais vêm sempre seguidos de preposição, tal como objeto indireto, este que é um complemento verbal. Assim, é importante não confundir o complemento nominal com objeto indireto. Cuidado! Não confunda complemento nominal com objeto indireto. Complemento nominal completa um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio. O objeto indireto só complementa um verbo transitivo indireto, com preposição. Enquanto a função... Tô lendo aqui, gente, ó. Enquanto a função do complemento nominal é completar o sentido de um nome, a função do objeto indireto é completar o sentido de um verbo, porque é um complemento verbal. Estou sendo tão repetitivo para ver se vocês entendem e que não haja dúvida. Mesmo assim, eu quero que vocês mandem perguntas lá para mim. Olha esse exemplo aqui, gente. As crianças têm... Vocês vão ler, tentem ler essas frases só até a palavra que está sublinhada. Para na palavra que está sublinhada. Vamos lá. As crianças têm medo. Medo de quê? Não tem essa vontade de perguntar, de completar? Medo de quê? Então, existe a necessidade de completar isso aí. Então, vamos descobrir se isso é um complemento nominal ou se é um complemento verbal, objeto indireto, no caso. A palavra medo é verbo? Ela não é verbo. Então, tudo que completar a palavra medo, eu já sei que é complemento nominal, porque medo é um substantivo. E é um substantivo abstrato, como eu falei. Então, olha só, do escuro aqui é um complemento nominal da palavra medo. Beleza? Vamos ler só até onde a palavra está sublinhada. Somente até a palavra sublinhada. Olha lá. Já dei. Já dei. Dei o quê? Dei o quê para quem? Para quem que eu dei? Dei o quê? Eu preciso completar isso aí também. E a palavra dei é verbo? Sim, é verbo. Então, tudo que completar essa palavra, já que ela é um verbo, é complemento verbal. E a gente sabe que dentro do complemento verbal tem duas possibilidades: objeto direto ou objeto indireto. Então, já sei que tudo que completar a palavra dei, dar, é objeto. E se tiver preposição, quer dizer, se não tiver preposição, é objeto direto. E se tiver preposição, é objeto indireto. Quem dá, dá alguma coisa. Essa alguma coisa é objeto direto. Tá aqui, o presente. O presente é o objeto direto do verbo dar. Quem dá, dá alguma coisa. Quem dá, dá para alguém. Esse para alguém, ele também completa o verbo dar. Então, a gente
a gente já sabe que o verbo dar é duplo. Ele precisa de dois objetos, um direto e outro indireto. Então, existem alguns verbos que precisam dos dois objetos diferentes. A gente já viu isso na outra aula anterior. Então, olha só. Na aula anterior a gente falou do verbo entregar. Entregar isso para alguém. Mesma coisa o verbo dar. Dar isso para alguém. Dar alguma coisa é objeto direto. Para alguém é objeto indireto, porque agora eu usei a preposição para. Então, está aqui. Objeto direto, o presente. Objeto indireto, para minha mãe. Então, eu sei que são objetos porque aqui a palavra dei é um verbo. Por isso é objeto, não é complemento nominal. Próximo exemplo. Esteja atento. Ou fique atento, mesma coisa. Fique atento, esteja atento. Atento a quê? Quem fica atento, quem está atento a alguma coisa. A palavra atento pede um complemento. E a palavra atento não é um verbo. Ok? Vou fechar a janela aqui enquanto vocês analisam, pensam sobre isso que eu falei. Vão pensando aí que está fazendo barulho. Vou fechar a janela. E aí, pensaram? Fique atento, esteja atento. Atento não é verbo. Atento é um nome, é um tipo de nome, né? E a gente sabe que só pode ser um substantivo, adjetivo ou advérbio. Atento aqui é um adjetivo. Então, tudo que completar essa palavra atento, já que ela precisa de um complemento, eu vou chamar de complemento nominal, ok? Tá aqui, ó. Eu não mudei aqui a frase e ficou ao telefone. Espera aí que eu vou consertar isso aqui. Olha lá. Ao meu sinal. Ao meu sinal. Muito bem. Então, esse ao meu sinal aqui... Opa, já mostrei uma questão para vocês. Vai ter mais questão depois, hein? Olha aí. Esse ao meu sinal é um complemento nominal. Beleza? Aqui, ó. Porque atento não é verbo, é nome, é adjetivo. Último exemplo de hoje. Já falo. Vamos ler só até a palavra que está sublinhada, para vocês sentirem que precisa de algo mais, um complemento. Já falo. Já falo o quê? Já falo com quem? Se tivesse já falo isso, já falo aquilo, seria objeto direto, porque eu não estou usando preposição. Agora, como eu usei a preposição com, já falo com alguém, já falo com ele, com ela, com você, eu já estou usando preposição. A palavra com é preposição, o que transforma esse objeto em objeto indireto. E por que não é complemento verbal? Porque falo é verbo, falar, entenderam? Se completa um verbo, é complemento verbal. E dentro do complemento verbal pode ser direto ou indireto, objeto direto ou indireto. Se completa um nome, substantivo, adjetivo, advérbio, já não é mais objeto, é simplesmente complemento nominal e sempre vai ter preposição. Dependendo desse nome, ele precisa de um complemento. Beleza. Ó, trouxe uma questão para vocês. Vocês vão pausar o vídeo agora e vão responder essa questão, porque eu vou corrigir agora. Vamos lá. Na frase, tinha grande amor à humanidade. E também na frase, ele tem muitas posses. Os termos destacados são, respectivamente, tá lá, a humanidade, muitas posses. Ele tinha grande amor. Quem tem alguma coisa. Tem o quê? Grande amor. Então eu já sei que não é um verbo que está pedindo complemento aqui, porque olha só, o verbo é ter
E ele está pedindo um complemento. Quem tem alguma coisa, não tem? Essa alguma coisa é o meu objeto direto do verbo ter. Então, o objeto do verbo já está aqui. Só que quem tem amor por alguém, amor a alguma coisa, não é? Quem tinha grande amor, está faltando alguma coisa. Tem grande amor a quê ou a quem? Essa a humanidade está completando o sentido dessa expressão aqui, ó, amor, ter grande amor, amor a alguém. Amor é substantivo. Então, tudo que completar isso não é objeto, é complemento nominal, porque amor é substantivo e pede complemento. Se amor fosse verbo e pedisse complemento, esse complemento seria verbal, seria objeto. Então, não é objeto, é complemento nominal. Já posso riscar a B, posso riscar a B, posso riscar a letra D também. Muito bem. Ele tem muitas posses. Quem tem alguma coisa. Ter é verbo ou não é? Ter é verbo. Então, tudo que completar esse verbo é um objeto. Se não usar preposição, é direto. Se usar preposição, é indireto. Tá usando preposição? Não. Quem tem alguma coisa. O quê? Muitas posses, sem preposição. Então, já sei que isso aqui é um objeto direto. Já sei. Não é a letra A. E nem a letra E. Podia ter riscado a letra E antes também, né? Porque já era complemento verbal. Tá aí. Gabarito. Letra C. Próxima questão. Na frase, não eram tais palavras compatíveis com a sua posição. O termo em destaque é, você vai responder, pausa o vídeo, responde, depois dá play. Olha aí, não eram tais palavras compatíveis com a sua posição. Compatível. Vamos ler até compatíveis. Não eram tais palavras compatíveis. Se algo não é compatível com alguma coisa. Eu não posso parar na palavra compatível. Vai ficar faltando alguma coisa, não vai? Então, essa com a sua posição, ela precisa ser citada. É muito essencial esse complemento aí. Vamos ver a palavra compatível, né? Porque é a palavra compatível que está pedindo o complemento. Se essa palavra compatível for verbo, isso que está completando será complemento verbal, ou seja, vai ser um objeto. Se a palavra compatível não for um verbo, isso que completar não vai ser complemento verbal, vai ser complemento nominal. Compatível é o que, gente? É substantivo, é verbo, é adjetivo ou advérbio? Compatível é adjetivo. Então, já sei que tudo que completar essa palavra não vai ser objeto, vai ser complemento nominal. Tá aí, ó. Complemento nominal com a sua posição. Letra A. Próxima questão, pausem o vídeo e vamos lá. Identifique a alternativa em que aparece um complemento nominal. Vamos lá. Santos esteve frio. Cidade de Santos. Nós temos aqui o sujeito, Santos. Esteve frio é um verbo de ligação e frio é o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Nessa frase não tem complemento nominal. Não tem. Tive medo de perdê-lo. Sujeito, eu, está escondido. Eu tive. Sujeito oculto. Predicado é a frase toda. Cadê o verbo? Ter. Quem tem alguma coisa. Tem o quê? Medo. Tive medo.
Tive é verbo transitivo direto. Ter. Quem tem alguma coisa. Verbo transitivo direto. Medo é objeto direto do verbo ter. É direto porque não tem preposição. Tem alguma coisa. O quê? Medo. Quem tem medo de alguma coisa, não é? Então, olha só. Esse de perdê-lo, tive medo de te perder, tive medo de perdê-lo. Isso aqui está completando a palavra medo. E medo não é verbo, é substantivo. Então, de perdê-lo é complemento nominal. Tá aqui, ó, letra B. Tá aí, ó. Aqui não tem, brevemente não tá completando nada. O caso era outro, também não. Manobrava então para voltar à carga, também não. Letra B. Eu vou relembrar para vocês aqui os passos para fazer a análise sintática. Nós já sabemos onde está o verbo, sabemos localizar o verbo, já sabemos se o período é simples ou composto, contando a quantidade de verbos. Isso está lá na primeira aula, viu? Que eu mandei aqui no Teams. Já sabemos localizar o sujeito, já falamos disso. Já sabemos localizar o predicado, já sabemos localizar o núcleo do sujeito, o núcleo do predicado, sabemos classificar o sujeito e sabemos classificar o predicado, e nós já sabemos identificar os tipos de verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo de ligação. Já sabemos tudo isso aí. Mesmo assim, se você não sabe, manda dúvida. E repito, eu prefiro que você mande direto lá dentro da aula. Não precisa mandar pergunta por mensagem privada, particular para mim. Não, manda a pergunta direto lá dentro da aula, para todo mundo ver, que aí todo mundo já também aprende com a resposta, tá bom? E já sabemos também localizar os objetos, direto e indireto. Agora a gente vai aprender, já aprendemos agora nessa aula, localizar e classificar os complementos nominais, se houver. Tem frase que não tem complemento nominal, então passou. Tem frase que não tem objeto, acabou ali no 7. Algumas frases vocês vão parar no passo 7. O 8, 9 e tem mais um passo, que é o 10. Depois a gente vai aprender o próximo passo. Esse 8, 9 e 10 eles não são obrigatórios. Nem sempre você vai chegar no 8, nem no 9, nem no 10. Obrigatoriamente até o 7. Todas as frases vão ter até o passo 7. O passo 8, 9 e 10 depende da sua análise, se tiver na frase, beleza? Muito bem, vamos corrigir aquelas frases agora que eu mandei para vocês. Vamos lá, vou corrigir aquelas frases que eu mandei para vocês. Vamos lá, aguenta aí. Muito bem, eu acho que foi essa a primeira frase, né? Eu não lembro se foi essa a primeira, mas eu vou fazer a partir dessa. Primeira coisa, localizar o verbo. Tá aqui, ó, o verbo estar. E já sei que o meu período é simples, porque só tem um verbo. Segundo passo, sujeito. Tá aqui, ó. E o sujeito é simples, já vou saber logo. Já achei o núcleo dele, porque só tem uma palavra, eu. Todo o resto da frase é predicado. O núcleo do predicado é o verbo estar. Por que que não é casa? Porque neste caso, o verbo estar está me dando a ideia de posição. A ação de estar em algum lugar. A ideia de lugar. Então, se eu tiver na frase a ideia de estar num lugar, aí esse verbo não é mais ligação, ele é intransitivo. Tá aqui, ó, já classifiquei. Meu verbo é intransitivo, meu predicado é verbal. Beleza? Mais uma frase, essa aqui, vejam só. Verbo estar de novo, verbo estar. Não foi coincidência, foi coincidência, gente, porque eu peguei essas frases de músicas que eu estava ouvindo no dia a dia e essa acabou aparecendo. Ou sei lá de onde eu peguei essa frase. Tá aqui, ó, verbo estar, período simples, sujeito, minha futura namorada. Predicado, está logo ali na sala. Núcleo do sujeito, namorada. Núcleo do predicado é também o verbo estar, porque eu estou falando de lugar.
A ação de estar em um lugar. Então, por isso que ele também vai ser núcleo. E se ele é núcleo, ele não pode ser de ligação. Quer dizer, ele não pode ser de ligação, ele tem que ser um verbo intransitivo. Sujeito simples, predicado verbal, verbo intransitivo. Beleza? E verbos intransitivos não têm objeto. Então, acabou aí minha análise por enquanto. Vamos para a próxima frase. Tá aí, gente. Peguei meu violão e fiz essa canção. Primeiro passo, achar o verbo ou os verbos. Eu achei 2 verbos. Temos aqui agora um período composto. Então eu vou ter que fazer tudo em dobro aqui. São tipo 2, tudo em dobro. 2 predicados, 2 sujeitos, tudo mais, ok? Quando o período é composto, você tem que analisar tudo em dobro. Vamos lá. Próximo passo. Primeira oração, peguei meu violão. Segunda oração, fiz essa canção. O sujeito, nós podemos localizar esses 2 sujeitos que são a mesma pessoa. Existem 2 sujeitos aí, mas são a mesma pessoa, ok? Eu, e os 2 sujeitos são eu, que está oculto. Temos 2 predicados também, predicado 1, predicado 2, beleza? E olha só, vamos agora localizar os núcleos desses 2 predicados, está aqui, ó. Primeiro predicado da primeira oração, o núcleo é o verbo pegar, e da segunda oração, o núcleo é o verbo fazer. Olha aí, olha aí. E já sei então que os meus 2 predicados são verbais. Esses 2 verbos aí, gente, são transitivos direto. Por quê? Porque quem pega, pega alguma coisa. Quem faz, faz alguma coisa. Essa pegar alguma coisa é o objeto direto do verbo pegar. Meu violão. É o objeto direto do verbo pegar. Fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. Essa alguma coisa é o objeto direto do verbo fazer. Beleza? Tá aí, então, a correção dessa frase. Anotem, façam print, tirem foto, que nós vamos para a próxima agora. Ela queimou o arroz e quebrou o copo na pia. Mesma coisa, gente, ó. Temos um verbo, temos 2 verbos. Queimar e quebrar. Período composto. Primeira oração, ela queimou o arroz. Segunda oração, quebrou o copo na pia. Essa conjunção aí, ó, eu já estou adiantando a matéria, mas não precisa se preocupar não. Ignora esse conjunção coordenativa aditiva, a gente vai falar depois. Ignora tudo isso aí, ignora isso aí. A gente vai falar depois. Sujeito da primeira oração, ela, sujeito simples. Sujeito da segunda oração, é ela também, sujeito simples, só que está oculto na segunda oração. Predicado 1, queimou o arroz. Predicado 2, quebrou o copo na pia. Beleza? O núcleo do predicado 1 é o verbo queimar. O núcleo do predicado 2 é o verbo quebrar. O nariz está coçando aqui. Eu já sei, então, que os 2 predicados são verbais. Predicado 1 verbal, predicado 2 verbal, porque o núcleo deles são verbos. E aí, classificar agora os próximos, o verbo que a gente achou lá no primeiro passo. Queimar, quem queima, queima alguma coisa. Então, é um verbo transitivo direto. Tá ali, ó, V1TD. Quebrar, quem quebra, quebra alguma coisa. Verbo transitivo direto também. Beleza? Se os 2 verbos são transitivos direto, eu preciso de objetos. Onde estão esses objetos? Cada um de cada verbo. O objeto do primeiro verbo tá aí, ó, o arroz. Quem queima, queima alguma coisa, queimou o arroz. O segundo verbo, quebrar. Quem quebra, quebra alguma coisa, o copo. Pronto, tá aí. Vocês vão ignorar essa conjunção coordenativa. Ignorem, porque ainda não é matéria pra gente. Ignorem isso aí. Vão ignorar essa coordenada sindética aditiva. Ignora. Nós não falamos disso ainda. Ignora esse PCC também aqui, que é período composto por coordenação. Nós não falamos disso ainda. Então, tirando isso aí, tudo que sobrar é a resposta que eu passei para vocês. Próxima frase.
Essa frase já é nova. Eu vou mandar para vocês. Vocês vão fazer até o passo 9, tá bom? Voltem lá, aqui nessa aula, no passo a passo 9. Vocês vão fazer até o passo 9. Nessa frase, existe complemento nominal. Vocês vão fazer análise de tudo, sujeito, predicado, objeto direto, sei lá, e complemento nominal. Tem tudo aqui. Façam a análise dessa frase até o passo 9. Próxima frase. Próxima frase é essa, vocês vão fazer também a análise até o passo 9. Lembrando que o passo 8 e 9 não é obrigatório. Quer dizer, não é que ele é obrigatório, ele é obrigatório se realmente estiver na frase. O que eu quero dizer é que nem sempre o passo 8 e o passo 9 vão aparecer. Ok? Até o 7 é certeza que vocês vão ter que fazer. Toda frase chega até o passo 7. Passo 8, passo 9, não, nem é toda frase que acontece. Próxima frase. Tá aí? Mais uma frase para vocês. Eu vou parar por aqui, porque a aula já está muito grande. Vocês vão também fazer até o passo 9, se chegar até o 9. E a gente continua então na próxima aula falando de agente da passiva, que é mais um termo integrante da oração. Então é isso, gente. Até a próxima aula e um beijo a todos.